Isso a direção sabe, isso os pais entendem. O público interno da escola, ele já entende como é a sistemática. A gente trabalha, até mesmo porque, cara, vai ter um jogo de futsal. Aí, vamos dar um exemplo, o futsal, porque é o que tem mais competições, que é o público que procura mais. Aí o cara não entrou na partida. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer? Pode. Aí, muitas vezes, a gente já faz umas reuniões de pai de aluno-atleta para explicar para o pai como é a sistemática da seleção, como é que funciona o rendimento escolar dentro da nossa escola. Isso até para fluir melhor o trabalho, né? A gente fala com os pais, né? Explica como é que é o funcionamento e aí ele já entra sabendo. E eu ele abraça. Exatamente. Porque assim, eu trago o pai para mim. Exatamente. Trago o pai para mim. Ele abraça, aí pronto. Que na base é importante a gente trabalhar com os pais. Não, sem dúvida. Eu falo muito assim que a gente conversa com universitários, né? A galera que está começando na carreira. E aí, às vezes, a galera fala, não, eu não quero contato com o pai, não, porque o pai, sei lá, a gente não se deu muito bem, o menino não tem a mesma ideia dele, mas não, você tem que cativar primeiro o pai, porque se o pai não comprar a ideia, é ele que vai buscar, ele que vai deixar, ele que transporta, ele que paga, então... Sim. Hoje eu quero o pai. Se o aluno dissesse, professor, meu pai disse, não, você não responde por você. Então, eu quero falar com seu pai. Não é porque o cara, porque assim, a gente, no começo... Quando a gente começou a gestão, nós criamos aquela frase que todo mundo fala que aluno bom de bola tem que ser bom de escola. E a gente começou a seleção nessa vibe lá. Por quê? Tínhamos lá, o aluno de seleção, geralmente é aquele cara que não quer nada. E a gente começou a tentar mudar essa mentalidade. Tirou nota baixa, fora da seleção. Não é à toa, por exemplo, que a nossa seleção de futsal, digo porque eles estão comigo desde 9 anos, meu sub-17, 80% a 85% o EMED e o Master. São as duas turmas top de ponta. O EMED e o Master. Eu tenho 15% de aluno bacana, C né? ou tarde. Nas seleções criou-se, e isso foi um costume que a gente implantou junto com quem tem que estar à frente, que é o pai. Então, a gente marcou a reunião de pai de aluno atleta. Tinha pai, por exemplo, aconteceu, a gente foi participar de um torneio numa competição no SESI, por exemplo, não vou citar o nome, mas o garoto estava com nota baixa, o pai dele chegou para mim e disse assim, professor, você vai cumprir sua palavra, né? Isso lá no SESI, e ele com a mãe dele lá, você vai cumprir sua palavra, professor. Claro, ele não joga, eu já lhe disse que ele não joga. E aí o pai sai e a mãe chega para mim e diz assim, professor, o pai dele já foi, ele é o melhor goleiro, você vai botar ele? Eu disse, não, em hipótese alguma. Mas, ó, ele não vai jogar, senhora. Ele não vai jogar. Porque a gente disse numa reunião para todos os pais que se o aluno tirar nota baixa, ele fica numa geladeira, né? Ele fica umas 2, 3 semanas sem treinar. Sim. Se melhorar a nota, volta. Esse ano, eu vou já te explicar assim, a gente mudou muito porque a gente não fez esse momento, esse ano. Nós não fizemos, porque pós-pandemia teve muitas viradas de chave em relação a gente transformar o aluno que era atleta mais atleta ainda. Mais atleta, mas já eu chego lá. Mas aí que eu estava te contando. A gente chama o pai e eu vendo um serviço. Paizinho, o menino tirou nota baixa, esse cara não vai jogar na seleção. Aí no dia do jogo, qual é o respeito que eu vou ter com aquele aluno que ouviu eu dizendo isso? Porque participa o pai e o aluno. Total. Acabou o respeito. E aí até alguns deles, na época era do Cauê, o Albino, eles, professor, bote ele. Eu disse, não, cara, não. Nós vamos perder, vamos. E nós perdemos. Nós perdemos, ficamos em vice. Perdemos, mas nós perdemos com a convicção e mantendo um planejamento que havia sido combinado. Foi combinado junto com o pai, então eu tenho que respeitá-lo. E isso fez com que nós trouxéssemos o pai pra gente, cara. Porque assim, hoje nós temos um grupo aqui de pais. Pais do basquete, pais do handebol, futsal. Até abrir uma aspas aí, eu sei que a gente dos atletas, fala, filho. Que a gente vai até falar mais, né? Mas esse título aqui, a participação dos pais foi fundamental, porque eles decisiva, aqui, cara, né? Eles todos foram 10 atletas, foram casais de 10 pais. Exatamente, foram todos, fizeram a comitiva e tiveram presente em todos os jogos, tudo direitinho lá. E até hoje, até a Mel, eu acredito que ela que encabeça aí o projeto dos pais, se ela estiver assistindo aí, um abraço para ela, mas ela, Ave Maria, ela puxa o bonde mesmo, mandou fazer blusa e tudo isso faz com que gire a roda, porque
Porque é justamente voltando à tona o que a gente tá falando aí. Os pais vieram comprar ideia com a gente. E aí se torna tudo mais fácil. Não, porque eles sem estão dúvida. Tem jogo na Tchecoslováquia, eles vão. Tem jogo na. Dá um na jeito Rússia, de ir. eles Dá um vão. jeito de